Oi, pessoal! E aí, beleza? Gente, tudo bem? Estamos começando uma live. Sabe como é que é a lei de Murphy, né? Quando é pra dar alguma coisa errada, dá errado. A internet acabou de cair. Bem na hora que eu ia entrar. Oi, Jack! Oi, tudo bem? Eu acabei de mandar mensagem pra minha mãe, dizer pra ela não ligar agora, porque eu ia entrar numa live. O que ela fez? Ela me ligou. Mas tá tudo bem. Ei, pessoal, vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos à Maratona Extraordinária Coaching, a sua jornada rumo à sua aprovação para o concurso público. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui fazendo essa live. Oi, tudo bem? Podem chegando. Vamos esperar o pessoal chegando. Eu estou muito feliz de estar começando essa live, fazer essa live com vocês hoje. Eu quero dar início a uma sequência de lives. Vou ver se consigo fazer umas lives semanais, pelo menos até o final do ano, para conseguir passar aí um conteúdo para vocês. Porque pelos stories fica difícil de passar o conteúdo, também só pelos posts não tem muita interação. Então, acho que a live é a melhor forma de eu conseguir realmente passar o conteúdo para vocês. Vamos ver o pessoal que tá chegando aí. Quem não me conhece, eu sou Juliana Santos. Eu sou coach e mentora para concursos públicos e sou procuradora do estado do Rio Grande do Sul, com muito orgulho. E eu gostaria de começar a fazer essas lives e eu escolhi o tema de hoje, que são os 5 erros que eu cometi na minha preparação para o concurso público. Aí vocês podem perguntar, Juliana, por que tu vai falar de erros? As pessoas querem saber quais foram os acertos, como que tu conseguiu ser aprovada. Mas aí que tá, gente. Estudar é a arte de aprender. E a gente só aprende errando. Por isso que é muito importante, por exemplo, a resolução de exercícios. Quando você está resolvendo exercício, você está aprendendo com o seu erro. Você está testando, colocando à prova o seu conhecimento para ver se você realmente aprendeu aquele conteúdo, mas você realmente aprende com os seus erros. Aí quando você erra o exercício, você vai lá e busca a resposta correta e quer aprender com isso para não errar mais. E por isso eu quero falar sobre os meus erros. Mas por que falar sobre os erros? Aí, pessoal, tá chegando, tudo bem? Cícero, Pablo, Clécio, Emily, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tô começando aqui, tô explicando por que eu vou falar sobre os 5 erros que eu cometi na minha preparação para o concurso público, para que vocês não cometam os mesmos erros e para que vocês sejam aprovados muito mais rápido do que eu fui aprovada. Oi, Ângela, tudo bem? Oi, Francisco, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Tô começando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Olá, tudo bem? Eu sou Juliana, eu sou coach mentora de concursos públicos e sou procuradora do estado do Rio Grande do Sul. Então, por que essa live hoje com esse tema dos 5 erros que eu cometi na preparação para o meu concurso público? Bom, não se engane. Todas as pessoas que atingem um sucesso, e o sucesso é atingir um objetivo que você quer atingir, todas essas pessoas, o resultado delas, o êxito delas só vem depois de vários fracassos. Então, aprendendo com os fracassos, com os erros dos outros, a gente consegue atingir o nosso objetivo. Então, eu tô aqui para falar sobre 5 erros que eu cometi que atrasaram em muito a minha aprovação para que você não cometa. Você não precisa, o correto é sempre a gente aprender com os nossos próprios erros, mas a gente pode também aprender com os erros dos outros para não cometê-los, né? Ei, pessoal, oi Cris, oi William, oi Dirinha, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Bom, eu sempre falo que as pessoas sempre me perguntam quanto tempo eu demorei para ser aprovada no concurso público. Bom, para ser aprovada no concurso público que realmente queria, que era a Procuradoria do Estado, o concurso público que eu aposentei as chuteiras, né? Que eu parei de estudar, porque tive outras aprovações antes.
De fato, desde que eu comecei a estudar mesmo, desde que eu me formei até eu ser aprovada no concurso público da PGE, foram 5 anos, tá? Foram 5 anos. Claro, tô falando do concurso público que eu realmente queria, que era a Procuradoria do Estado, porque na verdade eu acabei passando no primeiro concurso público que eu fiz ainda, um pouco no início da faculdade, mas que foi um concurso de banco, mas que realmente teve uma grande importância depois, e depois eu vou explicar para vocês, vocês vão entender por quê. Oi, Lizzy, tudo bem? Tudo bem, Malu? Tudo bom? Vamos chegando, pessoal. Então, eu estudei 5 anos para concurso público. 5 anos? Por que eu vou te ouvir se tu levou 5 anos para ser aprovada? Bom, tô aqui para isso. Porque desses 5 anos, 3 anos, hoje eu digo com certeza. Ai, querida, obrigada, Lizzy. Hoje eu digo com certeza, desses 5 anos que eu estudei para concurso público, os 3 primeiros anos eu fiz tudo errado. Nos 3 primeiros anos eu tava brincando de estudar, tá? Eu era realmente, como eu falei pra vocês, eu era concurseira. Eu tava ali só dando dinheiro pro CESP, Fundação Carlos Chagas, dando dinheiro pra cursinho. Eu era só mais um candidato na multidão, era só mais um número de inscrição, eu era só uma concurseira. E se eu nunca tivesse percebido os meus erros, tivesse continuado sempre fazendo o que eu tava fazendo, eu não teria sido aprovada até hoje. Então, eu posso dizer de boca cheia para vocês que os 3 anos eu estudei fazendo tudo errado. Olá, pessoal. Vamos lá. Vou começar agora a falar do primeiro erro, tá? O primeiro erro, o mais grave, que eu vou falar por mais tempo para vocês, eu vou me estender nele porque ele é realmente um erro grave e que eu vejo todo mundo cometendo. O mesmo erro que eu cometi por 3 anos, que me levou a não ser aprovada, a não ter muita evolução nos meus estudos. Alguma evolução eu tive, mas claro, que me atrapalhou muito a minha vida de concursanda. Foi esse primeiro erro, que é fazer todos os concursos que apareciam, tá? Oi, Gerciane, tudo bem? Oi, Pedro. Então, o primeiro erro que eu quero falar para vocês é esse: fazer tudo quanto é concurso que aparece. Esse é o erro de 9 entre 10 concurseiros. Eu diria assim, de 9,5 entre 10 concurseiros, porque tem um concurseiro que é aquele que passa, um concursando que passa, que ele ainda fica meio tentado a cometer esse erro. Mas ele consegue vencer a tentação e por isso que ele passa, deixa de ser um mero concurseiro. Por que a gente não pode fazer todos os concursos que aparecem? E eu fiz isso por 3 anos. Isso é total falta de foco. Você tem que ter foco em qual é a área de concursos para a qual você vai se dedicar, tá? E o que eu fazia? Bom, eu não sei, um dia eu vou tentar contar, eu não sei dizer para vocês quantos concursos eu fiz na minha vida, mas olha, eu acho que passa de 30, tá? Passa de 30, sim. Alguns eu fui aprovada, quando me chamaram já não me interessava mais, mas eu devo ter feito no mínimo uns 30 concursos. Ou seja, foram 30 reprovações. Mas eu só queria passar num, que era na Procuradoria do Estado. Eu passei na Procuradoria do Estado. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse desistido, eu não teria conseguido a minha aprovação. Então, para você que já fez aí 5, 10 concursos e não obteve aprovação, gente, é assim mesmo. Continua. Só não passa quem desiste. Persistência é a alma do concursando concorrente verdadeiro. Então, o que eu fazia? Eu fiz concursos de oficial de justiça até PFN, Procurador da Fazenda Nacional, um concurso de nível dificílimo. Eu fiz concurso de oficial escrevente, oficial ajudante e também de vez em quando saiu edital para juiz federal. Aí eu fazia concurso para edital para juiz, eu fazia o concurso para juiz federal. E aí saiu o edital e eu olhava aquele conteúdo todo para estudar. E você sabe que quando sai o edital, você tem aí o quê? 2 meses, de 45, acho que o mínimo prazo é 45 dias, de 45 a 2 meses, você tem entre a publicação do edital e a realização da prova. Gente,
Sejamos honestos conosco mesmos. E eu não era honesta, e a maioria dos concurseiros não é honesto consigo mesmo. Em 2 meses, saiu um edital para juiz federal, promotor, procurador, defensor, e olha, e outros concursos também, concursos de analista, concurso de nível técnico. Se você está começando a estudar, em 2 meses, você não vai vencer o conteúdo. Você não vai conseguir, o conteúdo do edital ele é enorme, tem gente que começa a estudar antes, e são as pessoas que passam, são os verdadeiros concursandos, os concorrentes, aqueles que vocês têm que temer mesmo. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Eu tô falando sobre o primeiro erro, que é fazer todos os concursos que aparecem, tá? Então o que acontecia? A cada novo edital, eu, Juliana, mudava o meu foco. A cada novo edital, eu começava a estudar tudo de novo. E adivinhe, as matérias eram as mesmas? Não, as matérias não eram as mesmas. Por isso que praticamente eu reiniciava o estudo. E vocês acham que qual era o resultado que eu obtinha recomeçando o estudo a cada edital que saía? A cada 3 meses, de 3 em 3 meses eu mudava o foco dos meus estudos. Eu acabava não aproveitando nada do que eu já tinha estudado. Geralmente havia um concurso numa matéria que não tinha nada a ver, de uma outra área, com matérias totalmente diferentes. Aí todo aquele estudo que eu tinha feito para o concurso anterior acabava não se aproveitando. E isso vai criando um ciclo vicioso. Você não percebe que você está nesse ciclo vicioso, fazendo tudo quanto é prova, que você não está aproveitando o seu estudo da prova anterior, porque você está fazendo uma prova de outra área, com outras matérias, e você não consegue perceber isso. Qual é o resultado disso? Você fica num ciclo vicioso, tá? De frustrações. E você fica acumulando frustrações. Você não vai ser aprovado. E aí você começa a amargurar uma derrota após a outra. E você aí começa a pensar, mas eu estou estudando há tanto tempo e nesse concurso eu fui pior ainda do que no outro. Claro, porque você fez um concurso de uma área que não tem nada a ver com os seus estudos, não tem nada a ver com as matérias com as quais você tem facilidade. Você pegou um concurso, por exemplo, de área fiscal, que tinha contábeis, que tinha matemática, e você é da área do direito, você não gosta ou nunca estudou essas matérias, você tem muita dificuldade na área de exatas. Não dá pra... Não dá, a gente quer abraçar o mundo, mas a gente não consegue, e aí a gente vai acumulando frustração acima de frustração, e o que isso vai te levar? Vai te levar a desistir. Olha aqui a Tayane. Oi Tayane, tudo bem? Ju, esse erro realmente é o maior. Em um ano eu fiz 6 concursos e isso me desgastou bastante também. Ao mesmo tempo me trouxe certa expertise e no meu último concurso eu entrei onde eu realmente queria. Parabéns, Thay. É isso mesmo. A gente demora para perceber que está fazendo errado e que tem que ter foco. Mas por que eu fazia isso? E por que as pessoas fazem isso? Pelo imediatismo. Eu já falei em alguns posts meus, o imediatismo só vai te levar ao fracasso. Por que imediatismo? Por quê? Porque a gente parece que só começa a estudar quando a prova está marcada, quando tem a data certa da prova. Parece que a gente fica esperando o edital sair. Por que vocês ficam esperando o edital sair? As pessoas que passam são as pessoas que começam a estudar antes do edital. Mas, Juliana, como que eu vou começar a estudar antes do edital? Pega o edital do concurso anterior. Geralmente, pode ter certeza que 80% do edital vai ser semelhante. Oi, Carol. Oi, Paulo. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Pode ter certeza que 80% do edital da prova anterior, daquele mesmo concurso, vai ser compatível. E o que não for compatível, que vier a mais no edital quando ele for publicado, e você tem realmente o período da publicação do edital até a data da prova para você estudar, para você complementar a matéria que foi acrescentada no edital. Tá, pessoal? E por que imediatismo? Novamente, porque as pessoas não conseguem se planejar a longo prazo. E eu sempre faço a analogia de estudar para concurso, o estudo para concurso, eu faço analogia com uma maratona. Por isso que eu coloquei o nome de Maratona Extraordinária Coaching. Porque não é treino para 100 metros, tá? Não é tiro de Usain Bolt, a menos que você esteja querendo
ocupar a vaga aí deixada pelo Usain Bolt, esses tiros de 100 metros, tiros curtos, estudos de 2, 3, 4 meses e parou, não vão te levar a lugar nenhum. Estudo para concurso público exige planejamento e é um plano de médio a longo prazo. E você tem que ter persistência. E aí vem novamente a história do imediatismo. Não tem o edital, a pessoa não começa nunca a estudar. Bom, não começa nunca a estudar. Por quê? Porque a data da prova não tá ali. E se não sair? E se demorar muito? Preciso da pressão da data da prova para começar a estudar. Gente, não. Até porque, se você for fazer concursos que tem muitas fases, por exemplo, o concurso... eu fiz, por exemplo, 2 concursos bem longos, que eu fui aprovada na prova objetiva. Um eu fui até a prova oral e o outro eu fui até a última etapa, que foi que eu fui aprovada. Eu fiz Defensoria Pública e Procuradoria do Estado. Ambos os concursos foram... um foi 10 e o outro foi 9 meses de concurso. 9 meses de concurso, tá? 9 meses desde a data que eu passei na prova objetiva até o resultado final. Ou seja, entre as provas, entre as etapas, às vezes tinha 3, 4 meses. Às vezes não tinha nem a data da prova. Ou seja, se você realmente quer concursos de carreiras, geralmente as carreiras jurídicas, tem várias fases, delegado, magistratura, promotor, defensoria, procuradoria, auditor, todos esses concursos têm várias fases. E você vai ter que ter persistência e desenvolver um planejamento de estudo consistente, sustentável, porque serão meses e meses de estudo, mesmo você já sendo aprovado na prova objetiva. Imagina antes da prova objetiva. Então, pessoal, o que vocês têm que fazer? Só para dar um exemplo, porque eu falo e as pessoas não me ouvem, né? Esse ano mesmo, por exemplo, quantos concursos tivemos desde agosto? Entre concursos nacionais e quem é aqui do Rio Grande do Sul, concursos estaduais. Desde agosto, nós tivemos, por exemplo, uma série de bons concursos. Teve auditor do TCE, teve auditor fiscal do Cefaz, Secretaria da Fazenda, ICMS, MPU, PRF, tá para sair o INSS, que muita gente já está corretamente estudando antes, vai sair daqui a pouco. E também, daqui a pouco, saiu já a contratação da banca, concurso para o Banco Estadual daqui, o concurso do Banrisul. Olha o que eu falei para vocês. TCE, a área do TCE, a área do... Cefaz, a área fiscal, MPU, área de MPU e tribunais, PRF, área da segurança pública, INSS, previdenciário e Banrisul, área bancária. Tem alguém aí que estudou, se inscreveu para todos esses concursos? Pode falar quem tiver aí. Eu conheço muita gente que se inscreveu para todos esses concursos. Eu conheço muita gente que estava se preparando para MPU no início do ano e o edital do MPU não saía, aí saiu da Cefaz e resolveu fazer Cefaz. Resolveu fazer um concurso da área fiscal, sendo que a pessoa estava se preparando para um concurso da área de tribunais e Ministério Público. Gente, não dá. Eu até anotei as matérias que caem em cada um de todos esses concursos, tirando o concurso de banco, de todos esses concursos, dá um total de 36 matérias. Isso incluindo as matérias do concurso para banco. Dá um total de 36 matérias, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 concursos, um total de 36 matérias diferentes. Vocês acham que dá para estudar a nível competitivo 36 matérias diferentes? É claro que não dá, por isso que você tem que escolher uma área de concurso, você tem que estabelecer o seu foco. Você não pode ficar pulando, você não pode fazer um concurso da área fiscal, um concurso para tribunais, um concurso da segurança para segurança pública, um concurso para banco. Não! Você tem que escolher aquela área e naquela área fazer os concursos com as matérias parecidas, com as matérias compatíveis. Dentre todos esses concursos que eu falei para vocês, eles têm de ponto comum apenas 3 matérias, isso tirando o concurso do banco. Todos esses têm em comum apenas 3 matérias, que é administrativo, constitucional e português, tá? O que isso significa? Que vocês têm que estudar administrativo, constitucional e português, que eles caem em qualquer concurso mesmo, tá? Então, só significa isso. Agora, todo o resto,
Por exemplo, só para dar uma chutada aqui, por exemplo, o TCE tinha a AFO, Administração Financeira Orçamentária, Direito Financeiro, Auditoria Governamental, Direito do Trabalho e Ambiental. Auditor Fiscal, por exemplo, tinha auditoria já contábil e auditoria fiscal, contabilidade, tecnologia da informação. Polícia Rodoviária Federal tem até física, geopolítica brasileira, sabe? É totalmente incompatível. Eu sempre digo, você tem que se tornar um especialista num grupo de matérias, num tipo de concurso. Não dá para ficar pulando de área em área. Por mais que eu tenha cometido esse erro de fazer vários concursos, cada vez que saía edital, mudava o rumo dos meus estudos, teve 2 áreas, por exemplo, que eu nunca fiz, que foi a área fiscal e a área de segurança pública. Fora isso, eu dei um giro por aí, totalmente sem planejamento, que me tomou esses 3 anos que eu falei para vocês que eu estudei de forma totalmente errada, tá? E só para completar, como que eu escolho qual a área que eu quero me dedicar? Gente, tem vários motivos. O primeiro seria a vocação, né? Tem gente que faz vestibular para direito, faz vestibular para administração, mas já sabe que quer concurso público, qual é a área que quer. Mas isso, nem todo mundo tem essa bênção, né? Eu demorei. Quando eu entrei para a faculdade, a minha ideia era magistratura, eu queria ser juíza. Mas logo eu comecei a fazer estágio e em seguida virei advogada do banco, eu descobri que a minha verdadeira vocação era a advocacia. E aí eu consegui direcionar os meus estudos para advocacia pública. Bom, se você não consegue identificar qual é a sua vocação, outra dica é as matérias que você tem facilidade. Eu, por exemplo, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu nunca passei para o concurso de analista técnico. Por quê? Porque tinha maldito daquele raciocínio lógico e para mim não fazia nenhuma lógica. Então eu percebi que, quando eu percebi isso, eu comecei a fugir dos concursos que tinha raciocínio lógico. Porque eu nunca ia conseguir passar. Não adianta, aquilo não tinha lógica para mim. Tanto eu não consegui passar para analista técnico, mas eu consegui passar para a Procuradoria do Estado, consegui ir até a prova oral da Defensoria Pública. Ou seja, era incompatível para mim. Assim, por exemplo, como eu nunca fiz concurso da área fiscal, porque teria contabilidade e matemática. Embora eu fosse uma ótima aluna de matemática, eu sei que estudar isso para mim seria terrível. E principalmente, não se engane, as matérias que caem no seu concurso são as matérias com as quais, na sua grande maioria, você vai trabalhar a vida inteira com elas. Ou seja, eu não ia querer trabalhar minha vida inteira com números, porque eu sou de humanas. Então pense nisso também, pela afinidade, pelas matérias que você gosta de estudar, tá? As matérias que você tem dificuldade, que você tem certeza que não adianta você estudar, foge do curso que tem isso. Porque você vai trabalhar com isso a vida inteira. Então essa é a principal dica que eu tenho para dar para vocês, para começar a identificar qual é a área de concursos para qual você vai se dedicar. Então tá, pessoal, esse foi o primeiro erro, tá? Não cometam esse erro. Escolham hoje, estabeleçam o foco de vocês. Qual é a área de concursos para a qual vocês vão se dedicar? Bom, eu falei que o primeiro erro eu ia me estender um pouquinho, porque ele é o erro que a maioria das pessoas comete e eu vejo cometendo até hoje. Chegou um monte de gente nova aí. Oi, gente, tudo bem? Oi, Lele, que saudade, minha amiga lá do Rio. Oi, Isa, minha estagiária, minha coach querida, Cristiane, Samuel, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Então, eu acabei de falar do primeiro erro que eu cometi. O primeiro erro era fazer todos os concursos que apareciam e ir mudando o foco a cada edital. Qual é o segundo erro que eu identifico na minha preparação para o concurso público? Fazer resumos imensos. Gente, vamos lá. Eu tinha a impressão que eu tinha na minha cabeça que para eu decorar os artigos da Constituição, eu tinha que escrever, copiar. Eu copiava todos os artigos da Constituição para decorar as competências, para decorar, por exemplo, os bens da União, artigo 22, bens privativos da União, competências do Senado. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que copiar a Constituição 1000 vezes que eu ia conseguir decorar. É sério, eu passava as noites copiando, eu me lembro disso até hoje. E além disso, de transcrever, fazer esses recursos, eu fazer essas transcrições ali, como se fosse o Chico Xavier copiando a Constituição sem parar. Eu não sei por que eu acho que
que eu achava isso, que era assim que eu ia memorizar. Não, tava tudo errado. Outra coisa, e além disso, eu fazia resumos imensos, tá? Estudava ali, tava praticamente ali copiando o livro, fazia resumos com frases completas, com verbo, com pronome, fazia o resumo direito, copiando todas as palavras, ao invés de usar apenas palavras-chave. E as coisas ficavam enormes. E, gente, vamos ser realistas. Eu nunca lia essas coisas. Eu ia falar um palavrão. Gente, por que a gente faz esses resumos enormes? A gente não vai ler isso nunca. E outra, resumos em forma de texto, eles não são visuais. Ou seja, eles não são uma boa técnica para memorização. Pior ainda se forem feitos no computador, tá? Se você estiver digitando, você tá aí que você tá processando ainda menos a informação, tá? Eu não sei exatamente qual é o nome disso, mas eu sei que se você fizer escrevendo, tá? Você o fato de você escrever memoriza bem mais do que digitar. E ainda digitar ainda corre o risco ainda do Ctrl+C, Ctrl+V, que você nem leu direito, tá? E o que aconteceu com isso? Bom, além disso, oi Diego, oi Camila, tudo bem, pessoal? A Ana Paula perguntando, os mapas mentais valem a pena? Valem, Ana Paula, mas eu não vou falar deles hoje. Então, pessoal, além disso de fazer esses resumos imensos, que eu passava a noite inteira copiando a Constituição, naquela época eu estava fazendo um curso que a professora de Direito Administrativo era a professora Fernanda Marinella, que eu amo de paixão. Para mim foi a melhor professora de Direito Administrativo que eu já tive. Alguém aqui teve aula com a professora Fernanda Marinella? Não sei se ela dá aula ainda. Mas quem teve aula com a professora Fernanda Marinella sabe que ela tinha a fala mais rápida do Oeste, sabe que ela falava super rápido, que ela praticamente não respirava quando ela falava, porque ela falava uma vez. Quando ela falava uma vez, era pra você ouvir. Quando ela falava pela segunda vez, era pra você copiar. Quando ela falava pela terceira vez, era pra você revisar. E é assim que ela falava, porque ela não respirava. E assim como ela falava, eu copiava. Então, eu nunca me esqueço de uma aula de Direito Administrativo. A aula acabava às 11h45. Às 11h45. Vocês vão entender, vai fazer sentido tudo isso que eu tô falando. A aula acabava às 11h45, às 11h35 ela terminou o conteúdo de atos administrativos. E foi bem assim que aconteceu. Então, pessoal, agora nós acabamos atos administrativos. Nós terminamos, falamos sobre os atributos, falamos sobre os tipos de atos administrativos, sobre a forma dos atos administrativos, nós encerramos o tópico atos administrativos. São 11h35, nós temos mais 10 minutos de aula, vamos para o próximo assunto, serviços públicos. Lei 8987, conceito de serviços públicos. Foi bem assim, gente. Faltava 10 minutos para acabar a aula, ela engatou um outro conteúdo. Eu acho que nesses últimos 10 minutos eu copiei mais umas 5 páginas. Qual foi o resultado disso? De anotar absolutamente tudo feito uma louca e depois passar a noite inteira escrevendo resumos e copiando a Constituição e fazendo resumos. Todo exagero, o corpo paga depois, tá? Pode ter certeza que a conta veio. E a minha conta veio. Eu tive tendinite no braço direito, óbvio, né? A gente não deve tentar copiar a Constituição. Eu tive tendinite no braço direito, tive que engessar o braço. E então, com o braço engessado, eu tive que continuar estudando. E aí eu tive que desenvolver uma outra forma bem mais produtiva, bem mais memorizável, para memorizar, bem mais produtiva para memorização do conteúdo, do que fazer os resumos. Só que eu não vou falar da técnica para vocês que eu desenvolvi, que é bem melhor para memorização do conteúdo do que os resumos, porque essa faz parte das 5 dicas, dos 5 acertos que eu cometi na minha preparação para o concurso público, que será o tema da nossa live da semana que vem, tá? Então, mas já observa essa dica que eu falei para vocês. Não percam tempo fazendo resumos imensos, resumos extensos, tá? Que vocês não precisam ter uma tendinite no braço para parar de fazer esses resumos imensos, tá, gente? Já conto para vocês que isso acontece, vocês ouvem e parem de fazer resumos. Façam outras formas de memorizar o conteúdo. Que semana que vem eu falo para vocês.
Bom, o terceiro erro que eu cometi estudando para concurso público. Vamos lá. Concurseiro nunca tem tempo, né? A maioria das pessoas que estão estudando para concurso público, elas trabalham, né? A maioria, a grande parte ainda, por exemplo, ainda tá na faculdade. Então, tá na faculdade, trabalha, e o tempo que sobra, que nunca sobra, é o tempo que tem para estudar para concurso público. Então, o recurso mais precioso, olhando aqui o tempo, o recurso mais precioso que nós temos é tempo para estudar. Qual é a dica que as pessoas sempre dão para quem quer mais tempo para estudar? Se você rende mais à noite, comece a dormir 1 hora mais tarde. Comece a dormir 1 hora mais tarde e utilize essa 1 hora a mais de estudo. Você terá mais 7 horas por semana para estudar. Não, mas eu não rendo muito à noite, eu rendo mais pela manhã. Então, beleza. Acorde 1 hora mais cedo. E geralmente é melhor estudar de manhã, porque a sua mente tá mais fresca, né? A sua mente tá vazia, tem menos barulho de carros na rua, menos barulho de ônibus na rua. Quem mora com outras pessoas, a maioria das pessoas estão dormindo, então tem mais silêncio dentro de casa. Então, geralmente é melhor quem gosta de acordar cedo e quem rende de manhã cedo, é recomendado que acorde 1 hora mais cedo. E você terá mais 7 horas aí de manhã para estudar. Mas o que os gênios fazem? Por que eu vou me contentar só com 1 hora mais 1 hora mais de noite ou 1 hora mais de manhã? Vou fazer as duas coisas. Vou começar a dormir tarde e acordar cedo. Não é uma brilhante ideia? É claro que não. É uma péssima ideia, tá? Porque ou você dorme tarde, ou você acorda cedo. Eu resolvi fazer as duas coisas. Então, eu tive a brilhante ideia de dormir às 2 horas da manhã todos os dias, estudando até às 2 horas da manhã, e acordar às 6h30, 7 horas para estudar. E, claro, eu estudava até às 2 horas da manhã. Até eu dormir era 2h30, 3 horas. Ou seja, eu comecei a desenvolver uma rotina totalmente estressante, dormindo 4, 5 horas por dia. E o que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que o estudo era produtivo? Vocês acham que uma pessoa que estava há semanas dormindo 4, 5 horas, como vocês acham que o corpo responde? Porque o corpo responde, novamente o corpo falou. Eu vivia estressada, é óbvio que meu nível de aprendizagem estava lá embaixo, porque eu estava dormindo muito pouco. E o que aconteceu? Eu tive uma crise de labirintite. Eu estava trabalhando no caixa, no banco, trabalhava no banco, e eu levantei e quase desmaiei no chão, porque eu estava totalmente tonta, porque eu estava dormindo muito pouco. E aí, o que aconteceu? Tive que tomar remédio, tive que fazer exames para tentar identificar o que era, mas na verdade era só essa baita bobagem que eu tinha feito de ir dormir muito tarde e acordar muito cedo. Então, esse é o terceiro erro, gente. Dormir tarde e acordar cedo. Escolha uma das duas coisas de acordo com o seu ritmo, com o seu ritmo biológico, né? Todo mundo se conhece, todo mundo sabe se rende mais à noite, se rende mais de manhã. Escolha só um desses e ganhe umas horinhas a mais aí para estudar todos os dias. O quarto erro que eu cometi estudando para concursos públicos foi estudar só uma matéria. Eu sempre falo para as pessoas, para os meus coaches, eu sempre falo, desenvolva um planejamento, um cronograma de estudos que englobe todas as matérias do seu edital, para que você esteja semanalmente em contato com todas as matérias do edital. Né? Fala o que eu digo, não fala o que eu fazia. Tá? Porque, sim, eu só obtive minha aprovação no concurso público quando eu comecei a fazer isso. A ter o contato durante a semana, eu tinha contato com todas as matérias que caíam no concurso. O que eu fazia antes? Eu gostava, por exemplo, muito de constitucional. Todo mundo tem a matéria que mais gosta. E todo mundo adia o estudo daquela matéria que odeia. Que no meu caso, por exemplo, era direito financeiro, direito comercial. Eu tinha verdadeiro pavor.
E eu tinha verdadeiro pavor e eu sempre adiava. Os dias que eu colocava para estudar, sempre tinha uma desculpa. Mas ontem o meu estudo de constitucional estava tão bom, vou continuar estudando só mais um pouquinho. Só por hoje eu vou estudar direito constitucional. E aí amanhã, só por hoje eu vou estudar direito constitucional de novo. E assim sucessivamente. Era direito constitucional, administrativo e processo civil. Eram as matérias que eu mais amava. Só que caiu muito mais matérias. Não adiantava eu ser super boa em direito constitucional e não estudar o maldito do direito financeiro, direito comercial, que eu sempre me ferrava nessas matérias. Então, pessoal, eu sei que é muito difícil a gente estudar as matérias que a gente não gosta. E a gente não gosta, geralmente, por quê? Porque a gente não entende, porque a gente tem dificuldade, tá? Mas se ela cai no seu concurso, você tem que estudar. Então, faça o seu cronograma semanal com todas as matérias que caem no seu concurso e coloque a matéria que você não gosta num dia que você não vai ter desculpas para não estudar. Como assim? Eu não gosto de direito financeiro, então eu botava na sexta-feira de noite. Sexta-feira de noite sempre tinha alguma desculpa para não estudar. Entende? Isso é autossabotagem pura. Não faça com vocês o que eu fiz comigo, tá? Tentem sempre colocar todas as matérias. Mas que concursos que tem 14 matérias? Eu sempre sugiro, faz um cronograma da semana A e um cronograma da semana B, tá? Aí você, tudo bem, não é toda semana que você vai estudar todas as matérias, mas você vai tendo aquele contato, tá? Então, gente, assim, não adianta estudar só uma matéria, por quê? Porque raramente você vai esgotar aquela matéria e depois você esgota aquela matéria, você vai para outra e depois quando você estiver na terceira, você já não lembra mais nada do conteúdo que você estudou na primeira. Então, assim, sempre mantenha contato com todas as matérias que caem no seu concurso, tá bom? Então, vamos para o nosso quinto erro. Então, só recapitulando, o primeiro erro foi fazer tudo quanto era concurso que aparecia. O segundo erro era fazer resumos imensos. O terceiro erro foi a ideia genial de dormir tarde e acordar cedo. O quarto erro foi estudar apenas uma matéria. E o quinto erro que eu quero falar para vocês é não esgotar o edital. Bom, como que faz para esgotar o edital? Começando a estudar antes dele ser publicado. E aí eu já falei para vocês, você começa estudando pelo edital do concurso anterior, da prova anterior do concurso que você quer se dedicar, tá? Isso é sério, tá? Não esgotar o edital me custou, por exemplo, a vaga na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Eu fui reprovada na prova oral, por quê? Porque tinha a prova oral, processo civil e na prova de civil tinha 10 tópicos e eu estudei 9 tópicos que caíam na prova oral de civil. Vocês conseguem adivinhar qual foi o ponto que eu sorteei? Claro que foi aquele único ponto que eu não tinha estudado. E isso me custou a reprovação na prova oral. Eu estava estudando para isso foi em, acho que setembro ou outubro. Acho que foi outubro a prova oral. E esse concurso tinha começado em janeiro, tá? Isso que eu digo para vocês. Eu estava, eu tinha sido aprovada na prova objetiva em janeiro. Eu passei de janeiro até outubro estudando para um concurso só, com todas as suas fases. E pelo fato de eu não ter estudado um único ponto, que foi o que eu sorteei, eu fui reprovada. Então, pessoal, óbvio que depois eu não cometi mais esse erro. Como que faz para esgotar o edital? Nem que seja um pouquinho de cada matéria, você tem que dar pelo menos uma lida, tá? Não consegue estudar tudo profundamente, todos os tópicos profundamente, mas pelo menos dá uma lida en passant, para que pelo menos nenhum ponto do edital
passe totalmente desapercebido, que você deixe de estudar algum ponto, porque pode acreditar, Lady Murphy, ele vai cair. Então tá, pessoal, eu agradeço imensamente todo mundo que entrou, todo mundo que tá me ouvindo. Oi, Aline, Ulisses chegando agora, Guto, Clélia, tudo bem, pessoal? Muito obrigada por vocês terem me ouvido. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu acho que eu deveria ter falado isso antes, mas se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui. Tô adorando os coraçõezinhos. Se vocês gostaram dessas dicas que eu falei pra vocês, se vocês se identificarem em algum desses erros, coloca coraçãozinho pra mim, coloca coraçãozinho pra mim. Ai, muito bom estar em contato com vocês. Fiquei muito feliz mesmo com todo mundo que participou. Um beijo pra todo mundo, especialmente pra minha mãe, pro meu pai e pra você, Isabela. Ai, gente. Então, pessoal, muito obrigada por vocês ficarem aqui até essa hora. Espero que isso seja de grande valia para vocês, que vocês não cometam esses erros, comecem a repensar a forma como vocês estão estudando e pode ter certeza, esses erros foram fatais nos 3 anos que eu estudei de forma incorreta, tá? E aqui eu acredito a minha aprovação. Bom, eu também tenho, além dos meus top 5 erros, eu tenho os meus top 5 acertos, tá? Então, semana que vem, eu quero fazer uma live, de preferência, acho que segunda-feira, nesse mesmo horário, às 8 horas. Eu quero fazer uma live sobre os 5 acertos que eu cometi, os quais eu acho que foram definitivos para eu, de fato, ser aprovada no concurso público. Então tá, pessoal, muito, muito, muito obrigada a presença de cada um de vocês. E aqui eu me despeço. Bons estudos. Obrigada, Paulo, obrigada. Bons estudos para vocês, sucesso e até a próxima live. Fiquem com Deus.